Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu rezo e você repete. Senhor Jesus, com o sopro da vossa boca, expulsai todos os espíritos malignos. Ordenai que se retirem, porque chegou o vosso reino. Eu submeto a minha mente ao domínio da mente de Cristo. Eu submeto o meu corpo ao total controle do Espírito Santo. Eu submeto a minha vida aos planos do Pai. Amém. Bom dia. Deseja a paz para este irmão que está do seu lado. Talvez há muito tempo nós tenhamos perdido este costume de desejar a paz ao nosso irmão. Em tempos tão difíceis e atribulados que nós estamos vivendo, nada melhor do que desejar esta paz, é ou não é? E a paz, ela é sempre fruto de um coração que reza. A paz é sempre fruto também deste encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu fico impressionado na bondade e na unção de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco neste dia de hoje. E por que eu começo dizendo isso, até mesmo antes de eu me apresentar? Porque acredito que o Wendel, ele não sabia a temática da minha pregação do dia de hoje. Até mesmo porque era uma e nós mudamos no final do segundo tempo. Mas como Deus, ele já veio nos conduzindo nesta manhã. E obrigado, Wendel, porque você foi sensível a este movimento do céu que você cantou. Obrigado mesmo. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Danilo Gesualdo. Sou membro da comunidade Canção Nova, estou entrando no meu 17º ano de vida consagrada. Sou casado com a Jennifer, que também está me vendo agora. Também membro da comunidade Canção Nova. Temos 2 filhas lindas. Ana Clara, que vai completar agora 6 anos, no meio do ano, e Emanuele, que vai completar 3 anos de idade. Tive a graça de, nos últimos 7 anos, ser autor do blog Livres de Todo Mal. Não sei se você já conhece ou se você já acessou, dentro do portal Canção Nova. E este blog Livres de Todo Mal, ele veio da experiência com o meu próprio ministério. Há muitos anos eu também exerço e atuo no Ministério de Cura e de Libertação aqui na Canção Nova. E devido a experiência e o presente que eu pude ter durante todos estes anos na Canção Nova, principalmente de poder ser presenteado com a presença do nosso querido Padre Rufus Pereira. Quem o conheceu, quem já ouviu falar dele, levanta a mão. Praticamente todo mundo, né? Aqueles que acompanham a Canção Nova há muitos anos, sabem de fato quem foi Padre Rufus Pereira. E ele mudou toda a minha visão sobre o Ministério de Cura e Libertação, e estar próximo a ele nestes últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos que ele esteve, acompanhá-lo de perto, também ajudou a amadurecer e a fortalecer o meu Ministério de Cura e de Libertação. A partir daí, o que Deus fez? Me lançou para águas mais profundas. Me deu a graça e a oportunidade de começar a escrever no blog da Canção Nova, com a temática voltada para a cura e para a libertação. E depois de uns anos, recebi a proposta e o convite da editora Canção Nova para também escrever um livro. E o livro saiu com a mesma temática e o mesmo título do blog, Livres de Todo Mal, Desmascarando o Inimigo. Estou dizendo tudo isso para me apresentar um pouquinho a você que talvez não tenha me visto ainda.
E a colocação que hoje me foi proposta, e que graças a Deus o próprio Espírito já veio nos conduzindo, vai nos ajudar muito naquilo que é o nosso caminho de conversão pessoal. Porque a temática da minha pregação diz respeito ao caminho da oração. E interessante porque nestes últimos anos eu também tenho atuado, meu trabalho no dia a dia como missionário é dentro da Casa de Maria. Quem conhece aqui a Casa de Maria ou quem já foi aqui na Casa de Maria na Canção Nova? Bastante pessoas. Eu trabalho lá, sou responsável pela equipe de intercessão e dos atendimentos de oração. E estar lá nestes últimos anos pôde também ajudar a amadurecer em mim este caminho da oração e ajudar a muitas pessoas que nos procuram a viver este caminho de oração. Porque a grande verdade, meus irmãos, é que quando nós nos encontramos com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos viver o nosso caminho de cura e de libertação. Queremos ou não queremos? Identificamos em nós verdades e realidades que precisam vir à luz de Deus, para que o Senhor, colocando a sua mão, nós sejamos curados e libertos. É ou não é assim? Se você tiver um outro caminho para trilhar a sua cura e a sua libertação pessoal, que não seja uma vida de profunda oração, eu gostaria muito que você partilhasse comigo. Porque durante todos estes anos de ministério de cura e libertação e desses últimos tempos na Casa de Maria, eu não encontro um outro caminho para a nossa cura interior, para a nossa libertação, para a libertação daquilo que trazemos e que nos faz escravos, e muitas vezes situações de pecado, que não seja o caminho da oração e da oração profunda. Não é simplesmente um rezar. Para que o nosso caminho como cristãos seja um caminho maduro e sadio, nós precisamos viver uma vida de oração profunda. Não há como desligar, não há como separar a nossa conversão e este nosso caminho de cura e de libertação sem a oração. Isso é o que eu fui aprendendo durante todos estes anos, mas também durante todo este tempo eu fui encontrando verdades que me deixaram um pouco preocupado. Pessoas que querem até mesmo fazer a vontade de Deus, pessoas que querem ser curadas e libertas, mas querem desvincular o comprometimento da sua vida de oração com essa realidade. Querem experimentar os milagres de Deus, e isso é bom, e devemos querer experimentar os milagres de Deus, mas o que não podemos fazer é querer não assumir uma vida de profunda oração. E nós fomos muitas vezes aprendendo de maneira errada o que é rezar. Digo isso porque eu também vim de uma família que não me ensinou, enquanto eu era mais jovem, criança, a rezar. Ensinou que quando eu fosse dormir eu precisava rezar. Quando eu acordasse eu precisava rezar. Mas para nós que nos encontramos com o Senhor, não basta somente este tipo de oração. E o que eu encontro muitas vezes é as pessoas que vêm pedir ajuda, apresentam diante de nós os seus problemas, as suas dificuldades. E quando eu vou conversar com estas pessoas, uma das primeiras perguntas que eu digo, ou melhor, que eu faço a estas pessoas é: como está a sua vida de oração? E as pessoas dizem geralmente: olha, Danilo, eu acordo, eu rezo o Pai Nosso, entrego o meu dia, vou trabalhar, vivo o meu dia atribulado, muitas vezes cheios de agitação, de problemas, de coisas para resolver, almoço rapidinho, volto para minha casa à noite, e à noite de novo eu rezo. Vamos ser sinceros, meus irmãos. Você acha que este tipo de oração é suficientemente capaz de nos colocar num caminho sério de cura e libertação, sim ou não?
Sim ou não? É claro que não. E aqui eu não estou julgando essas pessoas, dizendo que essas pessoas não rezam, porque isso também é oração. Mas se quisermos viver determinadas realidades com o Senhor, nós precisamos rezar de verdade. É como se nós, todos os dias ao acordarmos, ao invés de nós tomarmos um bom café da manhã e fazermos todas as nossas refeições, nós tomássemos um golinho de café de manhã e passássemos o dia sem nenhum tipo de alimento, e chegasse à noite, tomássemos um pouco de suco e fôssemos dormir. O que aconteceria conosco com o passar do tempo? Ficaríamos doentes. É exatamente isso que acontece conosco quando nós não assumimos uma vida de profunda oração. Nós vamos ficando doentes e não vamos encontrando o caminho que nos leva a Jesus. E isto é muito sério. O próprio Jesus, no Evangelho, nos diz que existe uma forma errada de rezar. Apesar de ser uma vida de oração, é uma forma errada de rezar. E ele diz isso quando ele afirma que nós pedimos, mas não recebemos porque pedimos errado. E eu rezando, perguntava para Jesus, Jesus, qual é ou quais são as formas erradas de rezar que nós temos? E uma das formas erradas de rezar que nós temos é quando nós rezamos pouco. Rezar pouco é rezar de forma errada, porque não vai trazer os nutrientes espirituais que nós precisamos. Você está compreendendo que é necessário que nós assumamos esta postura? E você vai entender agora o porquê é tão importante nós rezarmos. Eu digo ainda que eu estou surpreendido e mexido interiormente, porque quando eu fui preparar esta colocação, eu queria que o Espírito me mostrasse e me inspirasse também aquilo que os próprios santos viveram em relação à oração. E aí é claro que nós vamos pesquisar e estudar, e há diversos modos e maneiras na quais os santos abordam esta temática da oração. Mas eu aprendi também com isso que a oração ela é importante por dois motivos essenciais, e é isso que precisa ficar gravado no nosso coração no dia de hoje. É isso que eu gostaria que o Espírito Santo mesmo convencesse o seu coração e a sua mente sobre essas duas verdades sobre a vida de oração. O primeiro ponto importante, na qual nós precisamos assumir uma vida profunda de oração, é porque é somente através desta vida de oração que nós nos tornamos íntimos de Deus. O Wendel dizia isso na animação. É somente por meio da oração que nós vamos conseguir nos achegar a Deus. É por meio da oração que nós vamos nos fazendo íntimos de Deus. E por que isso é importante? Porque é quando nós nos aproximamos de Deus que nós temos a capacidade de ouvir aquilo que o Senhor quer de nós. E quando nós ouvimos aquilo que o Senhor quer de nós, nós vamos conseguindo colocar em prática aquilo que Ele nos pediu, e isso vai nos santificando. E porque vai nos santificando, vai nos aproximando de Deus, e vamos sendo amigos de Deus. Então, o primeiro ponto é: a oração nos faz amigos de Deus. A oração nos faz íntimos de Deus. E o segundo ponto, na qual eu aprendi sobre a oração, é que a oração, e somente a oração, é capaz de nos salvar. E isso é muito sério. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: você sabia que só a oração é capaz de te salvar? Porque é só a oração que é capaz de nos salvar. Você até pode dizer: mas Danilo, eu acho que não é bem por aí.
Eu também achava que não era bem por aí, até eu encontrar um texto, um ensinamento de Santo Afonso Maria de Ligório. E aí nós vamos entender por que a oração, e só a oração é capaz de nos salvar. Porque se ouvimos ao Senhor, se falamos com o Senhor, se nos tornamos íntimos do Senhor e vamos nos santificando, é somente uma vida de santidade que é capaz de nos salvar. Engano daqueles que acreditam e às vezes até exageram quanto à questão da misericórdia de Deus. E vamos viver agora o acampamento da misericórdia de Deus. Mas nós não podemos brincar na questão da misericórdia de Deus, achando que a misericórdia de Deus vai nos salvar. É claro que ela vai nos salvar. É claro que Jesus quer salvar a todos, mas para isso precisamos fazer aquilo que nos cabe. É um grande engano acharmos que vamos viver uma vida desregrada, no pecado, sem nos arrependermos, e no final da nossa vida, nós vamos chegar ao céu como se nós fôssemos as pessoas mais santas da face da terra. E às vezes me dá medo de quando eu vou a alguns velórios, ou quando algum ente querido morre, ou alguma pessoa conhecida morre, e o discurso é: agora essa pessoa está no céu com Deus. Olha, agora essa pessoa era tão boa, passou a vida praticando o mal, passou a vida fazendo coisas erradas, não rezando, não se convertendo, e quando morre, as pessoas muitas vezes vêm com este discurso: agora está descansando no céu. Será? Será que de fato essa pessoa está no céu? E por isso nós não podemos brincar na questão da nossa vida de oração. E aqui vem o grande ensinamento de Santo Afonso Maria de Ligório, que eu confesso para vocês, eu já o conhecia, e você vai ver que o início deste ensinamento é muito conhecido a muitos de nós. Mas se você saísse no dia de hoje, somente com este ensinamento no coração, eu também sairia daqui hoje com a sensação de missão cumprida. E assim diz Santo Afonso Maria de Ligório, sobre a necessidade da oração. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Salvar-se sem rezar é dificílimo. Salvar-se sem rezar é dificílimo, até mesmo impossível. Mas, rezando, a salvação é certa e facílima. Se não orarmos, não temos desculpas, porque a graça de rezar é dada a todos. E aqui cai por terra a questão de não temos tempo. A minha vida é muito atribulada, eu não consigo, eu não sei, meus filhos não deixam, meu marido não deixa, minha esposa me impede. É Santo Afonso dizendo: se não orarmos, não temos desculpas, porque a graça de rezar é dada a todos. Se não nos salvarmos, a culpa será toda nossa. Todos os bem-aventurados, exceto as crianças, salvaram-se pela oração. Todos os condenados se perderam porque não rezaram. Olha como é sério isso, meu irmão. Todos os condenados se perderam porque não rezaram. Se tivessem rezado, não teriam se perdido. E este será o maior desespero. O poder de ter alcançado a salvação com facilidade, pedindo as graças necessárias, e agora esses miseráveis não têm mais tempo de rezar.
É ou não é muito sério isso? Santo Afonso nos coloca numa posição de responsabilidade tremenda. E é uma responsabilidade que só vai depender de mim e de você. Porque a graça da oração nos foi dada. O Espírito Santo do Senhor nos foi dado. Agora, rezar ou não rezar vai ser uma opção que você e eu vamos fazer ou não vamos fazer. Mas se não entendermos estes dois caminhos, essas duas realidades, a seriedade disso, nós corremos o risco de colocar em jogo a nossa salvação, porque não rezamos. Eu vou ler mais uma vez esse texto, para que ele fique bem gravado dentro do seu coração e do meu coração, e que o Espírito Santo lhe incomode todos os dias quando você acordar e quando você estiver nas suas atividades, dizendo: meu Deus, eu preciso rezar porque eu preciso me salvar. Eu preciso rezar porque eu preciso ser amigo de Deus. Se eu não rezar, eu estou colocando a minha salvação em risco. E se eu não ensinar os meus a rezar, eu também tenho uma certa responsabilidade sobre isso. Porque eu preciso mostrar o caminho que a oração tem a cada um de nós. Quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. Salvar-se sem rezar é dificílimo, até mesmo impossível. Mas rezando, a salvação é certa e facílima. Se não orarmos, não temos desculpas, porque a graça de rezar é dada a todos. Se não nos salvarmos, a culpa será toda nossa. Todos os bem-aventurados, exceto as crianças, e aí entendemos o porquê das crianças, salvaram-se pela oração. Todos os bem-aventurados, exceto as crianças, salvaram-se pela oração. Todos os condenados se perderam porque não rezaram. Se tivessem rezado, não teriam se perdido, e este será o maior desespero. O poder de ter alcançado a salvação com facilidade, pedindo as graças necessárias. E agora, esses miseráveis não têm mais tempo de rezar. E agora, estes miseráveis não têm mais tempo de rezar. Isso significa, meus irmãos, que quando uma pessoa é condenada ao inferno, não existe mais oração que vai tirá-la de lá. Não há mais tempo. É por isso que nós precisamos viver agora, o momento de hoje, o nosso cristianismo de maneira coerente e responsável. É por isso que a doutrina, muitas vezes, da reencarnação, ela é um perigo para nós. Porque ela nos coloca nesse movimento e nessa atitude de que nós vamos reencarnar, reencarnar, reencarnar. E se nós vamos nos reencarnar e passar por essas purificações, significa o quê? Que nós não precisamos levar a nossa vida com seriedade agora. Só que se nós não levarmos a nossa vida com seriedade agora, nós colocamos em risco a nossa salvação. E uma vez que o julgamento aconteceu, não tem mais volta. Imagine a dor da condenação daqueles que ali se encontram dizendo: eu podia ter rezado e não rezei mais. Eu podia ter ido à missa, mas eu não fui. Quantas vezes a minha esposa me chamou para ir domingo às missas e eu disse não. Quantas vezes o meu esposo me chamou para ir ao grupo de oração e eu, com a desculpa de que estava cansada, com os afazeres da casa, eu disse não. Só que não tem mais volta para aqueles que se condenaram. E é interessante saber e ver aqui dentro da comunidade Canção Nova, que teve uma pessoa que entendeu completamente o significado desta vida de oração. E esta pessoa se chama Padre Jonas Abib. Ele tanto entendeu esta via
e esta importância da nossa vida de oração, desta vida madura, que dentro das nossas regras internas, dos nossos documentos internos, Padre Jonas, e não é um só texto, mas tem vários textos, que ele diz que o centro da nossa vida, o centro do nosso trabalho, precisa ser a oração. Por que Padre Jonas diz isso? Somente para ser uma frase bonita? É claro que não, porque dentro do coração do Padre Jonas Abib, ele já tinha assimilado tudo isso, e mais do que assimilado tudo isso, quem vive e convive mais próximo ao Padre Jonas, sabe que ele vive isso. Em um dos nossos documentos, assim ele escreve para nós: é da vida de oração que vem a fecundidade. É da intimidade com Deus que emana a eficácia. É da vida de oração que vem a fecundidade. É da intimidade com Deus que emana a eficácia. Olha para a Canção Nova. Aqueles que conhecem a Canção Nova há muitos anos, até fisicamente, quando você olha para toda essa estrutura, há ou não há uma fecundidade em tudo aquilo que aconteceu com a Canção Nova? Sim ou não? Há ou não há na vida do Padre Jonas Abib este refletir a eficácia em tudo que ele faz? Sim ou não? Porque Padre Jonas entendeu exatamente a importância da oração em nossa vida, e ele ensina a nós, seus filhos, rezem. A vida de vocês está centralizada na oração. A oração é mais importante do que o seu trabalho. A oração é mais importante do que aquilo que você exerce. A oração é até mesmo mais importante do que a sua própria família. E essa frase é minha, não é do padre. Por quê? Porque se nós não rezarmos e não estivermos em comunhão com Deus, nós trazemos desgraças para dentro da nossa família. Por isso que a oração, ela precisa até mesmo anteceder a questão da nossa família. Porque quanto mais rezarmos e mais íntimos formos de Deus, melhor nós levaremos e vamos conduzir a nossa família para Deus. E Padre Jonas, até mesmo naquele tempo de enfermidade que ele viveu e que todos nós sabemos, a única coisa que Padre Jonas nunca deixou de fazer, rezar. Padre Jonas passava horas e horas dentro da sua capela, rezando, muitas vezes em silêncio, olhando para Jesus e deixando que Jesus o olhasse. Mas era naquela troca de olhares que o Padre Jonas era realimentado e revigorado em tudo aquilo que ele era. Ele não deixou de rezar, ele não deixou de se encontrar com o Senhor todos os dias. E por isso não podemos tê-lo como uma grande referência de homem de oração. Eu o tenho, e conheço pouquíssimas pessoas como o Padre Jonas Abib, na questão da vida de oração, na fidelidade da vida de oração. É por isso que nós também precisamos ser assim. E há mais um personagem na Bíblia que nos aponta este caminho da oração e que, assim como o Padre Jonas Abib, se encontrava com Deus face a face. E é bonito notar nesta pessoa, que é o profeta Moisés, a pedagogia que Deus teve com ele para que ele se tornasse o grande profeta Moisés. Moisés é a referência daquele homem que reza, daquele homem que intercede, daquele homem que se encontra face a face com Deus. Não me recordo agora, mas não sei se há outra personagem na Bíblia que a Bíblia diz que se encontrava face a face com Deus. Moisés se encontrava face a face com Deus. Mas é preciso entendermos que nesta via, neste encontro pessoal com Moisés, com a sua vida de oração, Deus teve uma pedagogia com Moisés, para que ele se transformasse naquilo que de fato ele foi. Moisés veio de uma realidade de vida egípcia. Ele era filho do grande faraó. Todos nós sabemos como ele foi parar lá no Egito, naquela família, como Deus o salvou nas águas, mas a grande verdade é que Deus tinha um plano para Moisés, Deus o salvou, Deus o colocou naquela família para
que ele pudesse concretizar os planos de Deus sobre todo aquele povo que vivia na escravidão durante tantos anos. Mas a verdade é que Moisés, por pertencer àquela família, por pertencer àquele núcleo egípcio, ele também trazia todas as realidades que ele foi absorvendo naquela vida. Moisés era o príncipe do Egito, mas Moisés viveu a sua vida também no esbanjar, no luxo, na sua vida desregrada, em tudo aquilo que os egípcios viviam, Moisés também viveu. Mas chegou um dado momento em que Moisés, inspirado e por providência de Deus, viu aquele seu criado maltratando os israelitas, e Moisés, naquela fúria, acaba matando o seu criado egípcio. E o que acontece com Moisés? Moisés foge, com medo de que o faraó fizesse algo para ele. Moisés foge para o Egito. E ali, naquela fuga, já estava a pedagogia de Deus. Estava a pedagogia para que Moisés agora, saindo daquela realidade de Egito, de escravidão, de pecado, de orgulho, de soberba, Moisés agora pudesse se encontrar consigo mesmo. É preciso que Moisés então fugisse para que este encontro pessoal com ele mesmo acontecesse. E Moisés teria todas as possibilidades de ser um grande homem, um grande governador, até mesmo, quem sabe, o faraó. Moisés poderia ter aceitado aquela vida de luxo, e como os egípcios eram enterrados naqueles caixões maciços de ouro, Moisés poderia ter tido a sua pirâmide, mas Moisés fugiu para o deserto. E mesmo que Moisés não soubesse que Deus estava por detrás de tudo aquilo, Deus já agia na vida dele, e naquela fuga Moisés se encontra no deserto, um poço, onde havia algumas mulheres tirando água, alguns assaltantes incomodando aquelas mulheres. E o que acontece? Moisés bota para correr aqueles assaltantes, aquelas mulheres acolhem Moisés, o leva para o pai, e diz que ele salvou, e aquela família acolhe Moisés. E Moisés começa então a ser pastor de rebanho. Aquele que era o príncipe do Egito, aquele que era o filho do grande faraó, começa agora a viver como um simples pastor de rebanho. Moisés passou 40 anos sendo pastor de rebanho, de um rebanho que nem era seu, de um rebanho que era do seu sogro. Moisés passa 40 anos debaixo de um sol escaldante, de um trabalho árduo, convivendo ali com o sol, com a areia, com o vento, com aquele mau cheiro das ovelhas. Mas tudo isso estava dentro da vontade de Deus, porque era preciso que, com todas essas realidades, Moisés matasse o homem velho que estava dentro dele. 40 anos foi necessário para que Moisés se purificasse, para que ele se tornasse aquilo que Deus queria que ele se tornasse. E toda esta realidade, meus irmãos, da vida de Moisés, foi conduzindo ele para esta vontade de Deus. 40 anos, para que aquele homem velho morresse dentro de Moisés. E o que acontece é que em um dia comum, Moisés vai pastorear o seu rebanho, sai como pastor de ovelhas, mas no meio do caminho, o que acontece? Moisés se encontra com Deus. Moisés se encontra com a sarça ardente. E naquele encontro com Deus,
naquele diálogo que acontece, aquele que saiu como pastor, volta como o libertador de um povo. Porque é isso que acontece quando nós nos encontramos com Jesus. Quando nós rezamos, quando nós nos tornamos íntimos, é preciso uma mudança radical. E Moisés é a prova disso. Sai como pastor e volta como o libertador. Mas foi fácil para Moisés assumir a postura de libertador, sim ou não? Não foi fácil. Moisés tinha os seus medos. Mas hoje isso é possível acontecer comigo e com você. Talvez você tenha vindo a muitas quintas-feiras de oração aqui na Canção Nova. Assim como Moisés muitas vezes saiu para pastorear durante 40 anos o seu rebanho, e para ele aquele dia era um dia comum. Ele não esperava que aquele encontro mudasse radicalmente a sua vida. Talvez hoje Deus tenha o mesmo projeto para você. E para você também que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Talvez você assista todas as quintas-feiras a Canção Nova. Mas hoje, assim como Moisés, você pode ter vindo aqui e estar nos assistindo como o pastor de ovelhas, mas sair daqui como o libertador. Sair daqui compreendendo aquilo que Deus quer para você. Por quê? Porque você vai se encontrar com o Senhor. Daqui a pouco Jesus vai estar no nosso meio. E este encontro ele precisa acontecer. E o bonito de ver nesta história de Moisés é como Deus se aproveita de tudo aquilo que nós somos e o que nós temos. Quem trouxe a palavra de Deus, levanta ela para mim, por favor, para mim ver. Quem não trouxe, levanta a mão. Quem não trouxe vai ganhar. Ganhar um puxão de orelha, porque você precisa estar com a palavra de Deus. Você ri, né? Mas é verdade. Se quisermos trilhar um caminho maduro da nossa cura e da nossa libertação, e principalmente da nossa vida de oração, nós precisamos estar com a palavra de Deus. Ela é a luz que ilumina o nosso caminho, os nossos passos. Sem a palavra de Deus é quase impossível nós conseguirmos entender aquilo que o Senhor quer de nós. Por isso eu convido você a depois passar no Davi e adquirir uma Bíblia, porque é importante. Abra a palavra comigo em Êxodo capítulo 4. Versículos de 1 a 5. Êxodo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Uma vez que o Senhor Deus, por meio daquela sarça ardente, se mostrou a Moisés, disse a Moisés o plano que ele tinha para ele de ser o salvador e o libertador daquele povo. É claro que Moisés também sabia agora o que ele teria que enfrentar. Porque o seu pai, o faraó, já havia morrido, e o seu irmão havia assumido o reinado daquele povo. Então Moisés sabia que não seria fácil ele libertar aquele povo que vinha de anos e anos e anos de escravidão. E nesses encontros que Moisés teve com Deus, que todos os encontros dele foi de fato o caminho de oração dele, porque era onde ele se encontrava, é onde ele falava e é onde ele ouvia. O que é a oração que não seja isso? O andarmos em direção ao Senhor, o falarmos, o apresentarmos as nossas verdades e depois ouvirmos para que possamos colocar em prática. E aqui a palavra diz exatamente isso. Moisés, cheio de medo, como eu vou fazer isto? Como eu vou ser o libertador deste povo? A palavra diz assim: Moisés respondeu: mas se eles não acreditarem em mim, nem me atenderem, mas disserem:
o Senhor não te apareceu? O Senhor perguntou-lhe: o que tens nas mãos? Uma vara, respondeu. Joga-a no chão, disse o Senhor. Ele jogou-a no chão, e a vara se tornou uma serpente. Moisés recuou diante dela. O Senhor disse a Moisés: estende a mão e pega-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, segurou-a, e a serpente voltou a ser uma vara em suas mãos. É para eles acreditarem que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, te apareceu. Moisés aqui está dizendo do medo que ele estava de enfrentar agora o faraó. Mas se eles não me atenderem, Moisés estava, na verdade, rasgando o seu coração, colocando e apresentando os seus medos diante de Deus, diante da própria proposta que Deus o tinha feito, do chamado que ele tinha feito. E Deus disse a Moisés: eu vou mostrar o meu poder, eu vou mostrar a minha força para aquele povo através de você. E o interessante é que a sutileza da palavra de Deus me espanta. Porque qual é a pergunta que Deus faz a Moisés? O que tens nas mãos? O que Moisés tinha nas mãos? Uma vara, um cajado. E por que Moisés tinha uma vara, um cajado em suas mãos? Porque ele era um pastor. Isso significa, meus irmãos, que Deus escolheu Moisés naquilo que ele era. O Senhor escolheu a mim e escolheu a você naquilo que nós somos. Deus aproveita aquilo que nós somos para que a obra dele se concretize na nossa vida. Deus não espera que estejamos prontos, completamente prontos, para que o plano dele na nossa vida se concretize. Ele perguntou a Moisés: o que tem nas mãos? O que você é? Eu sou um pastor. Este cajado é o meu instrumento de trabalho. Então é com isso, Moisés, que eu vou mostrar o meu poder e a minha soberania sobre aquele povo. E Deus quer fazer isto comigo e com você, mostrar a sua soberania naquilo que nós somos e naquilo que nós temos. Deus não despreza você por causa dos seus pecados. Deus não despreza você por causa das falhas que você traz. Deus só pede que você se encontre com Ele diariamente, assim como fazia Moisés. E aquela vara, aquele cajado, se tornaram um instrumento de força. Porque quantas vezes Moisés se utilizou daquele cajado para que os milagres de Deus acontecessem. Moisés toca naquele rio e aquele rio se transforma em sangue. Moisés bate na pedra, da pedra sai água. Moisés toca o seu cajado no mar e o mar se abre. Mas a grande verdade de tudo isso é que não era no cajado de Moisés que habitava a força de Deus. Não era no cajado de Moisés, não era por causa daquele cajado que o Senhor realizava os seus milagres. Era porque Moisés era amigo de Deus. Porque senão Moisés cairia numa grande superstição. E o que é a superstição? A grosso modo dizendo, é nós colocarmos num objeto ou em uma coisa um valor ou um poder, uma eficácia que ele não tem. Mas Danilo, como você sabe disso? Porque tem uma história na Bíblia também que nos demonstra isso com muita clareza. Você já ouviu falar do profeta Eliseu? Sim ou não? Eliseu também trazia um bastão em suas mãos, muitas vezes. E Eliseu, para cumprir as suas missões que Deus tinha dado a ele como profeta, a palavra diz que ele atravessava muitas cidades. E ele sempre passava por uma determinada cidade. E ali ele se encontrava com uma mulher, e a palavra diz que ela tinha muitos recursos financeiros. E o que essa mulher fez?
construiu um quarto para Moisés, para Eliseu, no fundo da sua casa. Uma cama naquele quarto para que Eliseu, quando estivesse atravessando as cidades, ele pudesse parar na casa dela e descansar, passar a noite. E Eliseu ficou com o coração agradecido desta sunamita. Eliseu também trazia com ele um servo chamado Giese. E ele pergunta a este servo Giese: o que nós podemos fazer para retribuir a bondade desta sunamita? E Giese diz assim a Moisés: ela já é de idade, Eliseu, ela já é de idade. O seu esposo também é de idade e eles não têm filhos. Eliseu reza, aquela mulher, depois de um tempo, fica grávida, tem o seu filho, e passado alguns anos, a rotina de Eliseu continuou a passar naquela casa, por entre as cidades, e num determinado dia, aquele menino veio a falecer. E aquela sunamita ficou desesperada. Ela pega o seu filho, coloca na cama onde Eliseu dormia e corre ao encontro de Eliseu para suplicar a Eliseu que ele ressuscitasse agora o seu filho. E ela diz: afinal de contas, eu não havia pedido um filho, você rezou e ele veio, agora faça alguma coisa, Eliseu. E Eliseu, acostumado com a ação de Deus através daquele bastão, o que ele faz? Ele pede ao seu servo Giese que tome aquele bastão nas suas mãos, que ele corra em direção à casa da sunamita, e quando ele se deparasse frente a frente com aquele filho morto, Giese pegasse aquele bastão e tocasse a face daquele menino para que ele ressuscitasse. E Eliseu ainda diz assim a Giese: não pare de maneira alguma no caminho, não fale com pessoa alguma e vai lá e faça isso. E Giese faz isso, pega o bastão, corre até a casa daquela sunamita, vai até o quarto onde era o quarto de Eliseu, a sua cama, ele vê o menino, ele pega o bastão, ele toca a face do menino e o que acontece? O que acontece? Nada. O menino não ressuscitou. Mas aí também está um grande ensinamento. Por quê? Aquele bastão na qual Eliseu estava acostumado a experimentar os milagres de Deus não funcionou nas mãos de Giese, porque a eficácia daquele bastão não era no instrumento em si. A eficácia daquele cajado de Moisés não era o instrumento físico em si. A eficácia da vida de Moisés, da vida de Eliseu e do poder de Deus que refletia através deles, era porque eles eram homens de oração. Eliseu era tão homem de oração, ele era tão de Deus, ele rezava tanto, que poucas vezes no livro de Reis, a própria palavra diz o nome de Eliseu, mas ele é reconhecido como o homem de Deus. O homem de Deus. E o que eu tenho feito nestes últimos anos, e Deus sabe disso, é que um dia também eu possa ser reconhecido com este título. É ousadia, eu sei que é, mas o Padre Jonas nos ensina, a nós, Canção Nova, a sermos ousados. Eliseu era reconhecido como homem de Deus. As pessoas talvez nem sabessem o nome dele, mas quando elas falavam homem de Deus, o homem de Deus. E ele era homem de Deus porque ele rezava. Eu e você precisamos entender, com tudo isso que foi partilhado aqui, que nós precisamos tomar vergonha na nossa cara e precisamos rezar. Não temos mais desculpas para levar a nossa vida de oração no mais ou menos. É difícil rezar? Não é difícil rezar, meus irmãos. Nós precisamos ter o comprometimento e a fidelidade de todos os dias querer rezar. As pessoas, muitas vezes, na casa de Maria, apresentam os seus problemas e diante daquilo que elas falam, eu indico o caminho da vida de oração que elas precisam viver.
Você vai à missa? Não. Você reza o rosário? Não. Há quanto tempo você não se confessa? Nem me lembro quando foi minha última confissão. Você vai ao grupo de oração? Às vezes. E quando eu digo que a solução do problema da vida dela, ou a cura que ela precisa, está neste assumir uma vida de oração, sabe o que acontece? Muitas vezes, as pessoas saem tristes. Saem tristes porque elas acreditam que só a oração vai resolver. É só a Santa Missa? Meu Deus do céu. Se essas pessoas compreendessem o que a oração é capaz de fazer, se essas pessoas compreendessem aquilo que Santo Afonso Maria de Ligório nos ensinou hoje, que a oração é capaz de nos salvar, essas pessoas, e eu e você, nunca mais deixaríamos de rezar. E aí você vai entendendo porque nessas últimas décadas, a Virgem Maria continua a aparecer e dizendo: rezem o rosário, rezem o rosário, se aproximem de Jesus, se aproximem de Jesus. Nós precisamos rezar. E já para ir finalizando, eu quero terminar com o documento da igreja, com o catecismo da igreja, porque ele nos ensina o método mais fácil de termos uma vida de oração, porque é isso que precisamos ter, é uma vida de oração. Não é rezarmos somente de manhã, ou à tarde, ou à noite, mas a nossa vida, o nosso dia, precisa ser santificado pela oração. E aí você vai me dizer: mas Danilo, como eu vou passar o meu dia rezando? Se eu tenho tantas atividades, se eu trabalho com pessoas, se eu trabalho com máquinas, com instrumentos. E aí o catecismo vem nos apontar um caminho para aquelas pessoas que dão esses tipos de desculpas, de que não conseguem rezar e que não sabem rezar. Então o catecismo nos ensina assim: a invocação do santo nome de Jesus é o caminho mais simples da oração contínua. Vou repetir. A invocação do santo nome de Jesus é o caminho mais simples da oração contínua. O que isso significa? Para que a nossa vida de oração seja uma vida de oração contínua, basta a invocação do santo nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Eu estou doente, estou enfermo. Jesus, Jesus. Meu filho está nas drogas e não consigo rezar. Jesus. Eu estou passando por uma situação familiar complicada que eu não sei qual é o caminho. Jesus, Jesus. Eu estou desempregado e a minha vida financeira está abalada e isso está abalando a minha família. Eu não consigo e não sei rezar mais. Jesus, Jesus. O santo nome de Jesus, esta invocação é o caminho mais simples da oração contínua. Muitas vezes repetidas por um coração humildemente atento. Não se dispersa numa torrente de palavras. Para que sejamos homens e mulheres de oração, nós não precisamos nos dispersar numa torrente de palavras. Às vezes queremos complicar demais a nossa vida de oração, e aqui é a igreja dizendo: o caminho é a invocação do santo nome de Jesus. Mas esse tipo de oração conserva a palavra e produz fruto pela perseverança. Produz fruto pela perseverança. Talvez nós precisemos, durante muito tempo, dias, semanas e talvez anos, para alcançar a graça que nós precisamos, mas este é o caminho da oração contínua. Jesus, Jesus. E o catecismo termina assim, já para finalizar. Mas não se pode orar sempre, se não se reza em certos momentos, por decisão própria. São os tempos fortes da oração cristã.
em intensidade e duração. Olha que bonito. Olha como há uma ligação com a outra, para também não cairmos no relaxamento. Num trecho o catecismo diz que o caminho da oração contínua para rezarmos sempre é o nome de Jesus. Mas no outro trecho ele diz que não se pode seguir este caminho de orar sempre se não rezarmos em certos momentos por decisão própria. O que significa rezarmos em certos momentos por decisão própria? Nós precisamos nos comprometer a ir à missa todos os domingos e a todos os dias da semana que nós pudermos. Nós precisamos programar o nosso caminho de santidade. Nós precisamos nos comprometer com Jesus, a visitarmos uma capela, a visitarmos a Jesus Eucarístico e ali permanecermos 15, 20 minutos, 2, 3, 4 vezes por semana. Nós precisamos nos comprometer a rezarmos o rosário, a nossa família, nós de maneira pessoalmente. É isso que o catecismo está dizendo. Você não vai conseguir trilhar este caminho que é simples, que é da oração contínua, se você não rezar em certos momentos por decisão própria. Você estar aqui hoje está se cumprindo isso. Você se decidiu a estar aqui. Você decidiu vir à Canção Nova, a ter este momento de encontro com Jesus. Então também esta palavra da igreja está se cumprindo em você. E Jesus diz, ou melhor, o catecismo diz, Jesus diz, porque o Senhor nos fala através da sua igreja. São os tempos fortes da oração cristã, em intensidade e duração. Intensidade e duração. Vamos ficando de pé. O que cabe a nós é sermos fiéis e querermos rezar. O que cabe ao Senhor é nos abençoar e dar todos os frutos que a oração, que pode vir através da oração. Mas temos, de maneira muito particular, esta responsabilidade com a nossa salvação por meio da oração. Mas eu também não posso negar que na nossa humanidade, quantas vezes nós não sabemos como rezar, o que pedir, como pedir, mas nem nisso o Senhor nos deixa desamparados. Porque o Senhor sabia que na nossa humanidade, na nossa fragilidade, chegaria tempos de tamanha secura e sequidão, que nós não teríamos nem palavra e talvez nem forças para fazer este caminho da oração contínua e de falar, Jesus, Jesus. E o Senhor disse, eu não vou deixar vocês desamparados. Eu vou para o Pai, mas eu derramo sobre vocês o Espírito Santo. E quando vocês não tiverem mais palavras, não souberem mais o que rezar, o Espírito rezará em vocês com gemidos inefáveis. E aquele que é o Espírito, que conhece o coração, vai apresentar tudo isso diante ao Pai. E as suas forças serão revigoradas. Por isso eu peço que com a mão no seu coração, com a ajuda do ministério, nós vamos rezando nesta linguagem do Espírito, pedindo esta ajuda do alto, do Espírito Santo sobre nós, para que o Espírito Santo rezando sobre nós, ele vá também podendo nos colocar dentro desta pedagogia de purificação de Jesus sobre nós. Que o Espírito Santo possa ir apresentando ao Pai todas as realidades que trazemos dentro de nós, para que assim como Moisés, que passou pelo seu tempo de purificação, mas nesse tempo de purificação ele se encontrava com o Senhor, e se encontrando com o Senhor ele foi sendo santificado e compreendendo a vontade do Senhor para a sua vida, que o próprio Espírito Santo e que esta oração vá fazendo este caminho em nós. Solta a sua voz, meus irmãos, solta a sua voz, vá orando na linguagem do Espírito e vai deixando que o Espírito Santo mesmo vá tomando conta deste ambiente.
Que o Espírito Santo mesmo vá preparando o nosso coração, este território que somos nós, para recebermos Jesus, para recebermos o Senhor que daqui a pouquíssimos minutos estará no nosso meio. Dai-nos, Espírito Santo, a graça de rezarmos. Dai-nos, Espírito Santo, a graça de nos tornarmos homens e mulheres de oração. Vem, Espírito Santo, encontra a nossa fraqueza e ora em nós. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu sinto que o Espírito Santo, através dessa palavra que foi proclamada, o Espírito Santo quer levantar um povo, um exército de oração. A sua família está precisando de oração, a sua casa, o seu trabalho, tantos lugares por onde estamos passando. O Senhor coloca muito forte no meu coração essa oração de intimidade, de busca de intimidade com o Senhor, mas também dessa oração de intercessão, de alguém que se coloca de prontidão, como um soldado. Eu não sei você que está aqui, você que nos acompanha, mas eu quero estar de prontidão. Quem aqui deseja estar de prontidão? Eu desejo, Senhor. Nós precisamos estar de prontidão, porque não é contra homens de carne e sangue que lutamos. Então nós precisamos pedir ao Espírito Santo essa graça. Se você não tem facilidade para rezar, se você tem preguiça de rezar, como essa semana eu recebi um e-mail de uma pessoa falando que tinha dificuldades para rezar. E eu disse para ele, é um treinamento. Nós precisamos nos disciplinar para uma vida de oração. Então erga o seu braço e peça ao Espírito Santo, vem me treinar, Espírito Santo, me ajuda. Ajuda-me, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo, a abrir o meu coração, a me colocar nessa atitude de soldado, de prontidão para a luta. Eu não quero perder essa batalha, eu não quero perder essa luta que eu tenho travado dia após dia. Mas não quero lutar com as minhas próprias forças, porque quando eu me coloco em oração, eu estou dizendo que é Deus quem tem poder, é Ele quem pode realizar. Não sou eu, Juliana, mas eu estou depositando nas mãos do Senhor, dando a Ele o poder para realizar tudo aquilo que é necessário na minha vida e na vida daqueles a quem eu amo. Por isso, erga o seu braço mais uma vez e peça. Vamos pedir essa graça de Deus. Solte a sua voz, a linguagem dos anjos. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. Canta mais uma vez. Eu me decidi, quero estar bem cheio. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu, Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso, erga os seus braços e clame. Eu não canso de clamar. Vem Espírito Santo, visitar meu coração e levar para as águas profundas. És o Consolador, és o Consolador, fonte do céu, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito Santo, visitar meu coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.